Olá pessoal, estamos na disciplina de algoritmos e agora vamos iniciar a nossa aula número 4 com o tema estrutura de seleção. O objetivo dessa aula: ao final dessa aula você deverá ser capaz de criar algoritmos com estruturas de seleção simples, converter os algoritmos para a linguagem de programação C++. Então uma estrutura de seleção simples, tá? Ela vem para resolver problemas que envolvem a condição. Toda vez nos nossos programas mais elaborados, a gente vai ter alternativas para a execução do programa. Ah, mas se a pessoa que estiver usando o programa for do sexo masculino, então o programa deve ter uma atitude diferente em relação a essa pessoa. Se a pessoa for do sexo feminino ou masculino, então isso vai gerar uma diferença no comportamento do nosso programa. Para a gente conseguir fazer essa diferença do comportamento do nosso programa, a gente tem que usar uma estrutura de seleção. Então a gente tem a seleção simples, tem a seleção composta e tem a seleção de múltipla escolha. A gente vai trabalhar com seleção simples. Então a gente usa para isso o comando C. Então a gente tem C, o comando, o então, que são as opções, e o senão e as suas opções também. Para começar, aquela parte ali do C é uma condição, que vai ser gerado um verdadeiro ou falso. Então a gente pode observar aqui nesse exemplo, ó, se valor 1 for maior do que o valor 2, então ele vai fazer isso aqui. Se não, ele vai fazer isso daqui. Então são três elementos que fazem parte. É o se e uma condição que é analisada. O então, tudo que tiver dentro do então, só vai ser executado se essa condição aqui for verdadeira. E o senão só vai ser executado se essa condição for falsa. Então sempre numa estrutura dessa, a gente só tem a possibilidade de ser executado o então ou o senão. Nunca os dois serão executados, sempre um vai ser executado somente. Porque ou vai ser verdadeiro, e aí executa o então, ou então vai ser falso, e vai executar o senão, o bloco senão. Então vamos ver um primeiro exemplo aqui, trabalhando com seleção simples. Então, no algoritmo seleção exemplo 1, temos o seguinte enunciado: faça um programa que peça ao usuário dois números inteiros. Tá? Você deverá somar os dois números informados. Então o usuário digita dois números, a gente soma esses dois números e depois disso a gente verifica se o número é menor que 100. Se ele for menor que 100, a gente diminui 10 e mostra esse valor na tela. Se não, imprime o valor da soma somente dos números, tá? Sem ao fazer a alteração diminuindo 10. Então o usuário vai digitar dois números, a gente vai somar esses números, vai fazer uma verificação para ver se esse número é menor que 100. Se for menor, a gente diminui 10 desse número e mostra na tela. Seguindo aquela regra que a gente deve fazer uma análise antes de começar a programar, então a gente tem lá, definição do resultado, calcular a soma de dois números informados. Analisar o resultado para diminuir ou não antes de imprimir o resultado. Dados de saída, vai imprimir o resultado, se soma for menor, né? Aqui tem um erro aqui também, né? Se soma for menor que 100, vai diminuir 10, não maior, como está aqui. Se não, imprimir o resultado da soma. Dados de entrada do programa. Devemos pedir dois números inteiros. Então vamos ver o programa na versão algoritmo. Está aí na tela para vocês. Então eu tenho lá variáveis, número 1, número 2, soma e resultado. E o início do programa. Então, o título do programa e pede para o usuário digitar um número. Lê esse número. Pede para o usuário digitar outro número. Lê esse outro número. Somou os dois números. Se soma for maior que 100, aqui está errado, é menor, então ele faz o quê? Diminui 10. Tá? Então, se a soma for menor, como está dizendo no enunciado do problema, está aqui, ó. Se o valor, né, for menor que 100, diminua 10. Então a verificação que a gente tem que fazer aqui é menor e não maior como está ali. Se não, ele vai lá e mostra o número, a soma dos números originalmente. Tá? Pegando isso e passando para C++, então a gente vai direto para a ferramenta para mostrar lá para vocês como é que ficou. Fica desse jeito aqui. Então tá lá, ó.
eu tenho int número 1, número 2, soma e resultado. Aí eu jogo aqui o título do programa, não Cout, não escreva, e peço para escrever na tela isso aqui, informe o número. Então isso vai aparecer na tela do usuário. Depois disso, ele vai ler esse número. Está aqui no CIN. Faço mais uma solicitação de leitura, que é o número 2. Depois eu faço soma. Soma é igual a número 1 mais o número 2. Então na variável soma eu tenho armazenado a soma do primeiro valor digitado pelo usuário mais o segundo valor digitado pelo usuário. Com isso eu faço a minha verificação. Aqui está correto. Ó. Se soma for menor que 100, como está no enunciado, então eu digo que o resultado vai ser igual a soma menos 10. Então eu já tirei 10 desse resultado final como pede enunciado. E aí eu mostro esse resultado na tela. Então essa parte aqui, ó, vocês podem ver que ela está dentro de um abre-chaves e um fecha-chaves, que é o abre-chaves e fecha-chaves do if, que é o nosso C, quando a gente traz aqui para o C++. Isso aqui só vai ser executado se isso aqui for verdade. Tá? Essa é a regra. Se isso aqui for verdade, ele faz o que está dentro do bloco if. Então essa parte aqui só vai ser executada se o valor da soma dos números, dos dois números, for menor que 100. Caso contrário, que é o senão, quer dizer, se os valores não forem menor que 100, ele cai automaticamente no else, que é o senão. E aí ele executa essa parte aqui, ó. O resultado é e mostra a soma final na tela. Então vamos executar o programa para ver. Compilou. Então eu vou digitar aqui os valores para ficar abaixo daquilo lá. Né? Informei o primeiro número 10. Informei outro número 10. E o resultado é 10. Por quê? Porque ele somou os dois, deu 20. 20 é menor que 100. Então ele pega esse valor e tira 10. Então 20 menos 10 deu 10. Tá? Vou fazer agora com um valor que passe de 100. Uma soma que passe de 100. Com isso ele não deve alterar a soma, deve manter o valor original. Então vamos botar lá 90 mais 20. Então ele mostrou o valor correto, 110. Por quê? Porque se deu 110, não é menor do que 100, então automaticamente ele mostra o valor direto, né? Ele nem cai aqui dentro, né? A soma, quanto é que deu? 110. 110 é menor que 100? Não. Então ele não faz nada que está nesse bloco aqui e pula direto para o bloco de baixo, que é o bloco do senão. E aí ele mostra o resultado direto, a soma dos dois números que a gente tinha efetuado. Tá? Essa é a diferença que tem entre esses dois blocos aí. Vamos voltar para o material didático. Seguindo ali. Então, um comentário sobre o programa, né? Observou a diferença do comando C, do algoritmo do if, né, do C++? No C++ não temos o comando então, simplesmente não precisamos colocar. Tá? O C, ele funciona com as chaves. Tá? Então, o que é o senão aqui dentro do C? É a própria chave. Se isso aqui for verdade, faça o que está aqui dentro. Se não, faça o que vem depois disso aqui. Tá? Por isso que não tem o então. No C++, o comando, né, fica assim, if e uma condição e o else. Então é muito mais simples. Um segundo exemplo de seleção simples. Então tem lá, faça um programa que leia a idade de uma pessoa, verifique se a pessoa pode ou não ter carteira de motorista e escreva uma mensagem informativa ao usuário. Fazendo aquela análise, então a gente tem lá a definição do resultado, verificar a idade, se maior do que 18, pode dirigir, se não é proibido. Dados de saída, imprimir mensagens, se a idade for maior que 18, pode dirigir, caso contrário, imprimir a mensagem negativa. Dados de entrada, a idade da pessoa. Voltando lá para o programa, então a gente vai montar esse programa do zero, tá? Esse programa aqui, que verifica a idade, e vamos montar ele do zero. Então a gente cria um novo projeto. O que a gente tem de informações de entrada? Então, uma idade é um valor inteiro. Então, int idade. Tá aí. Com isso, o que a gente tem que fazer? Temos que solicitar ao usuário que ele digite a sua idade.
e depois a gente lê a idade. Então fica essa assim a sequência. Cout, idade, informe sua idade, e Cin vai ler a idade. Nessa parte a gente tem que fazer a condição. Então, se, né, if, né, se a idade for maior que 18, então se uma pessoa tem idade maior que 18, a gente sabe que ela pode dirigir. Então vou botar uma mensagenzinha aqui. Se não, né, se ela não tem idade ainda para dirigir, se não é o caso dela ter uma idade maior que 18, eu boto lá uma outra mensagem. Espere mais um pouco para dirigir. Então esse é o nosso programa, tá? Vamos dar uma analisada na sintaxe dele. Então olha aqui, ó. Int idade, tá? Mostrando ali a idade. Cout, informe sua idade. E Cin, idade. Então o que eu estou criando? Eu estou criando aqui uma variável que vai armazenar a idade da pessoa. Estou aqui embaixo fazendo um comando para escrever, solicitando essa mensagem, e depois embaixo eu estou lendo esse valor. Se a idade for maior que 18, automaticamente eu posso dizer assim, ó, você pode dirigir. Se não o quê? Se a idade não for maior que 18. Se ela não for maior que 18, ela pode ser igual ou menor que 18. Então está escrito lá, espere mais um pouco para dirigir. A pessoa pode dirigir quando a idade é maior que 18 ou a partir de 18. Então é a partir de 18. Com 18 também pode. Nesse caso do programa, vamos rodar ele aqui. Nesse caso, se eu botar uma pessoa com 18 anos, ele vai mostrar a mensagem, espere mais um pouco para dirigir. O que não está correto. Como é que a gente faz a alteração? Bem simples, se a idade for maior ou igual a 18, então eu só boto mais um elemento ali, o igual. Então agora, a partir desse momento, pessoas que digitarem com idade igual a 18 também vão entrar nesse bloco aqui. Então a gente salva isso, vamos rodar. Vou digitar 18 novamente, e aí vai dizer, você pode dirigir. Rodar novamente, vamos botar uma idade menor, 16, e espere mais um pouco para dirigir. Tá? Então esse é o algoritmo já traduzido para o C++. Vamos voltar para o nosso material didático. Então está aqui ele em forma de algoritmo, está aqui ele em forma de programa. E aí nós temos um terceiro exemplo de seleção simples. Faça um programa que peça ao usuário que informe uma letra referente ao sexo, digitar F para feminino e M para masculino. Escreva uma mensagem informativa do sexo ao usuário. Então vamos aos passos, né, analisando esse algoritmo. Definição do resultado, verificar a letra informada referente ao sexo. Dados de saída, imprimir mensagens conforme o sexo. Então é condicionada ao que o usuário vai digitar. Dependendo do que o usuário digita, o programa vai tomar uma atitude diferente. Dados de entrada, solicitar a idade da pessoa e deve ser do tipo inteiro. Tá? Aqui no caso está errado, porque dados de entrada deve ser o sexo, né? Vai informar o sexo da pessoa. Então, vamos seguindo lá. Então aqui a gente tem o algoritmo, né? A forma de em algoritmo. Então tá lá, variáveis, sexo, tipo caractere, e aí início do programa. Então tá lá, bota o título do programa, pede para a pessoa informar o sexo, né? Se a letra F ou M, e lê esse valor. E aí ele faz um teste. Se o sexo for igual a F ou F minúsculo, porque tem que fazer essa comparação, que a pessoa pode digitar maiúsculo ou minúsculo, então ele vai escrever que é feminino. Se não, né, um outro C aqui, se for
M ou M, maiúsculo ou minúsculo, então ele vai escrever que o sexo é masculino. Então esse é o programa. Então, alguns comentários, né? Observe que o tipo de variável é caractere, para que possamos ler uma letra. Na comparação, a gente usa o maiúsculo e o minúsculo. E tem que estar entre aspas, para ele saber que aquilo é um texto, é um caractere. Eu quero comparar com um caractere e não com uma variável. E aqui a gente tem o código traduzido para C. Então vamos rodar eles, vamos dar uma olhada lá dentro do programa como é que fica. Então tá aqui. Temos a parte inicial. Então definir o caractere no C++ a gente chama como char. Então char sexo. Aqui eu peço para ele digitar a letra F ou M e leio esse valor que ele digitou, cin sexo. Então eu estou armazenando na variável sexo esse valor informado pelo usuário. Depois disso, o que eu faço? Eu faço uma verificação. Se o sexo for igual, né? Porque a comparação aqui não é um igual, é 2. A F, ou, isso aqui é o símbolo de ou, né? Pipe, ou sexo for igual a F, então quer dizer, se ele digitou maiúsculo ou minúsculo, quer dizer que o sexo é feminino. O outro if verifica se ele digitou M ou se ele digitou M minúsculo. Então ele faz uma comparação com maiúsculos e minúsculos. Se for M, independente se for maiúsculo ou minúsculo, ele vai mostrar na tela que o sexo é masculino. Tá? Então essa é a funcionalidade do programa. Vai pedir para informar um sexo, vai ler essa informação aqui e depois embaixo ele vai fazer verificação. Para verificar se é feminino, ele é obrigado a verificar maiúsculo e minúsculo. Para verificar se é masculino, ele é obrigado a verificar maiúsculo e minúsculo. Então vamos rodar o programa. Tá lá, digitar M minúsculo, ele mostrou lá, sexo masculino. Rodar de novo o programa, botar M maiúsculo, ele botou sexo masculino. Mais uma vez, F minúsculo, feminino. Mais uma vez, F maiúsculo, mostrou feminino. Uma última vez, botar uma outra letra que não faz parte do programa. Ele sai, não faz nada, tá? Porque não tem esse tratamento aqui se a letra digitada for diferente de todas as outras duas com que o programa trabalha. Então vamos voltar aqui para o nosso material. E a gente vai para a parte de exercícios propostos. Então ali vocês têm um exercício que trabalha justamente com essa parte de idade, né? Então faça um programa em algoritmo que deverá pedir a idade, conforme a idade deverá ser impressa uma mensagem, somente na tela informando. Se a pessoa for menor de 16 anos, não pode votar ainda. Se a pessoa tiver entre 16 e 18 anos, vota se quiser, é facultativo, opcional. Se a pessoa tiver mais de 18 anos, por lei, é obrigado a votar. Então esse é o programa proposto para vocês resolverem utilizando os comandos C, o if, tá? Que é montado conforme a gente viu ali no nosso programa. A gente tem o if, as condições, o que vai acontecer se o if for verdade, e podemos ter o else, que é o senão, ou senão a gente pode também abrir um novo if. Com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa aula número 4 e até a nossa próxima aula.